A história de um dos homens mais famosos da Bíblia. Ele é muito conhecido devido à sua grande sabedoria, por dar grandes conselhos, ter uma enorme riqueza e por ter tido 1000 esposas. Vocês já devem saber de quem estou falando. É ele, o rei Salomão. O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, governou aproximadamente entre 1971 e 1931 a.C. Ele é filho de um dos maiores reis que Israel já teve, o rei Davi, junto com Batseba. É mencionado pela primeira vez na narrativa bíblica nos últimos dias de seu pai. O rei Davi também é conhecido por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Não existe nenhuma informação sobre a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, já que o primeiro filho do casal morreu logo após nascer. Considerando a vida de Davi, podemos imaginar como era o ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constante tensão entre suas esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de privilégios. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes de sua morte, houve uma imensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pode ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi, ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festa de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado em Israel. Provavelmente, quando foi coroado, Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. Um pouco antes de sua morte, o rei passou alguns de seus conhecimentos para seu filho. Seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, e aos testemunhos, conforme se acham escritos. Assim, você prosperará em tudo que fizer, e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e me seguirem fielmente, de todo o coração, e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Então, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado. Um tempo depois, Salomão, já rei, aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com sua filha. Ele a levou para a cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão, então, respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e eu lhe dei um filho, que hoje se assenta a seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dê a esse teu servo um coração cheio de sabedoria, para governar o teu povo, e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. O pedido que Salomão fez agradou a Deus. Por isso, ele lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos, e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como a teu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, e uma abrangência de conhecimentos imensurável. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 100. Um episódio que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães comparecem à sua presença, disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha.
Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora, e isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar a sua posição como rei e desmantelar a posição de seus opositores. Após as mortes de Adonias, Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem nenhuma oposição. Salomão também construiu o templo em Jerusalém, a mais importante das construções realizadas durante seu reinado. Conforme a promessa de Deus, Salomão executou o projeto de seu pai para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, recorreu ao trabalho forçado, colocando os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. O número de trabalhadores era insuficiente, então recrutou israelitas para a tarefa, obrigando-os a um certo tipo de trabalho forçado. Essa medida foi impopular, mas Salomão perseverou. O templo foi terminado em todos os seus detalhes de acordo com suas especificações. O Palácio da Floresta levou 13 anos para terminar. Quando terminou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, Deus lhe apareceu pela segunda vez e disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei o seu templo, que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. E, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, nunca faltará descendente para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses, e adorá-los, desarrancarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei a meu nome. Enquanto isso, a fama de Salomão continuava a se espalhar por todos os reinos, chegando até a rainha de Sabá. Ao saber da fama de Salomão, ela decidiu ir até Jerusalém para pôr o rei à prova. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, criados e copeiros, todos uniformizados, impressionaram a visitante. Ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Eu não acreditava no que diziam até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Ultrapasse em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. A rainha de Sabá deu a Salomão 4.200 quilogramas de ouro, e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas riquezas quanto as que a rainha de Sabá trouxe a Salomão. Salomão, no entanto, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, como Astarote e Moloque, entre outros. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o deus de Moabe. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado. Então, o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. Mas, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho,
mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Existem ainda outros acontecimentos do reinado de Salomão. Tudo o que fez, e sua sabedoria estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Ele reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel, e então descansou com seus antepassados, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai. Há muitas lições que podemos aprender com a vida de Salomão. Primeiro, quando buscamos a Deus de todo o coração, ele será encontrado. Segundo, aqueles que honram a Deus serão abençoados por ele. Terceiro, Deus nos equipara para realizar as tarefas às quais nos chama e nos confia. Em quarto lugar, a vida espiritual é uma maratona, não uma rápida corrida. Um bom começo nem sempre é suficiente para terminar bem. Quinto, podemos sinceramente pedir a Deus que incline nossos corações para Ele, mas desviaremos do caminho da justiça, se escolhermos violar a sua palavra revelada. Em sexto, as pessoas mais próximas a nós afetarão nossa vida espiritual, e devemos ser muito cuidadosos com nossas companhias. A vida sem Deus não terá sentido, independentemente da educação, dos objetivos alcançados, do maior dos prazeres e da maior abundância de riqueza. Na passagem de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 ao 11, podemos ver a reflexão que Salomão chegou em sua vida. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria, não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão gastou suas riquezas nos prazeres da vida, como comida, bebidas, bens, música e mulheres, além de grandes construções. No entanto, nada disso deu sentido à sua vida. Ele chegou à conclusão de que também não vale a pena trabalhar muito e acumular riqueza quando um dia se vai morrer e deixar tudo para trás. Ele viu que a sabedoria não salva ninguém da morte, que é uma benção de Deus. Poder desfrutar do presente é uma parte significativa da vida, mas Salomão compreendeu que a verdadeira satisfação vem de uma conexão genuína com Deus e de viver em conformidade com seus princípios e propósitos. Não se esqueça de dar um like, se este vídeo tocou o seu coração. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade espiritual, inscreva-se agora para não perder nenhum momento de conexão divina. Clique no botão de inscrição e ative o sino para receber notificações sempre que compartilharmos novos vídeos. Obrigado e fiquem com Deus.